Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar algumas ideias aqui para vocês de páginas que vocês podem fazer para utilizar no Reading Journal de vocês. É importante eu deixar claro para vocês aqui que nem todas essas páginas foram ideias minhas. Na grande realidade, a maioria dessas páginas que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu peguei de outros lugares, de outras pessoas que já fazem Reading Journal, tá? Então vocês podem encontrar outros exemplos de páginas assim no Pinterest, no Instagram, no Google mesmo, aqui no YouTube, e vocês podem ver várias variações que também podem funcionar para vocês, não só essas que eu vou mostrar agora, tá bom? Essas páginas vieram principalmente de exemplos que eu vi no perfil da Flora, da Budioterapia, lá no Instagram, tá bom? Queria só fazer esse esclarecimento aqui para dizer que não são ideias originais minhas, certo? Então vamos lá. Vou tirar meu Reading Journal daqui, porque ele estava ali só para fazer uma cena, né? Servir de pose. E aqui nós temos algumas das páginas. As que estão em folhas coloridas são páginas que eu não uso no meu Reading Journal, tá? Mas que eu trouxe de ideia para vocês aqui. A primeira página que eu tenho para mostrar para vocês é essa daqui de livros para ler. Essa página consiste basicamente no desenho da estante, né, obviamente, com vários livros aqui. E aí você escreve o nome dos livros que você tem na sua estante para ler ainda. E conforme você vai lendo, você vai pintando os livros que foram lidos. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que eu tenho toda a coleção de Percy Jackson marcado, a partir daqui até aqui é Percy Jackson, que tá tudo marcadinho, todos os livros que eu tenho em casa para ler. Harry Potter também era para estar toda marcada, só que eu meio que deixei esses dois desmarcados para eu ver se eu releio eles ainda esse ano, e aí eu vou marcar. E tem alguns outros livros que eu tenho que ler ainda, que estão aqui, inclusive os livros que eu comprei do final do ano passado para cá já estão aqui. E alguns que eu leio aí como e-books, eu coloco aqui também como lidos, né? Mas é basicamente isso, essa página. Ela é uma página que, inclusive, se você tiver com ela em um ano e quiser transportar para o outro, você consegue, porque se você quiser só continuar ela, é tranquilo. Mas também tem a opção de você refazer ela todo ano, sendo atualizada e manter aí os registros. Olha, nesse ano aqui, eu li esses livros, faltaram esses aqui, e aí eu terminei no outro ano. Sempre é possível fazer isso. Eu geralmente transporto de um ano para o outro, tá? A outra página que nós temos aqui é lidos do ano. E eu coloquei aqui como lidos de 2025 porque estamos no ano de 2025, tá? Ela é basicamente uma ideia parecida com a da página anterior, tá? Você vai fazer o desenho da estante, vai colocar os livros aqui, vai ir preenchendo conforme você vai lendo. Só que nessa página você tem aqui o sistema de avaliação. E aí você coloca uma cor para cada tipo de avaliação que você dá, né? Então, 5 estrelas, coração de favorito, até 1 estrela, cada uma com uma cor. Você vai colocando os livros que você leu aqui e vai pintando eles de acordo com a avaliação que você deu. As cores é que são determinadas a partir da avaliação, né? E aí no fim do ano, quando você olha para essa lista aqui, você consegue ter uma noção de quantos livros, por exemplo, você teve que foram favoritados no ano, que tiveram 5 estrelas, que foram livros que tiveram 1 estrela. É uma lista que serve muito bem para que você veja quantos livros você leu, quais foram esses livros e o seu nível de avaliação, né? O seu nível de experiência com cada um desses livros. Eu acho muito legal, só que, para mim, como eu já tenho essa lista de livros para ler, eu acabei optando por não fazer ela. E eu também tenho, vou até pegar aqui no meu Reading Journal e mostrar para vocês, uma outra lista, que é esse Book Tracker aqui, ó. E nesse Book Tracker eu coloco basicamente a ideia do que tem aqui, só que sem colocar o nome dos livros, entendeu? Então eu coloquei a quantidade de livros que eu queria ler, ou pelo menos que eu espero ler esse ano. E aí tem uma cor para cada avaliaçãozinha aqui. E eu vou pintando de acordo com a leitura. Então eu já li 7 livros até agora. E aqui tá, ó, o primeiro livro que eu li foi um livro que teve 4 estrelas. O segundo livro que eu li foi um livro favoritado. E assim por diante. É que eu consigo também ter aquela visão das minhas experiências com as minhas leituras, né?
E eu também acabo conseguindo saber quais foram os livros que eu li, qual foi o primeiro, qual foi o sétimo, porque eu coloco tudo na ordem no meu caderno de leitura. Eu faço as páginas em ordem. Então eu consigo ter uma noção. Se eu quiser saber qual foi o livro, eu consigo saber lá no meu caderno de leitura. Então já fica até, inclusive, essa sugestão extra. Se você não quer fazer essa lista aqui dos lidos de 2025 com a avaliação e essa estante, você pode fazer um book tracker se isso servir melhor para você. Eu acho, pessoalmente, que para você que não gosta de uma pressão ou que se sente pressionado vendo, por exemplo, que você quer ler 35 livros, como que eu coloquei aqui, que é uma estimativa do que eu gostaria que fosse, se você acha que isso vai te pressionar, faz esse daqui, porque aí no final você não tinha um objetivo que você tinha traçado. Você vai ler o que você tiver que ler, o que você teve vontade de ler e o que deu dentro do que você achou possível. O que é muito bom, porque a gente também tem que entender que leitura é para ser algo prazeroso, não é para ser algo que te traz um mal-estar, que é algo cansativo, que é algo penoso. É para ser algo prazeroso pra gente, né? Então, talvez esse daqui funcione melhor para quem se sente pressionado de ler a quantidade de livros que fica registrada aqui nesse book tracker, né? A outra sugestão que nós temos é esses livros favoritos de cada mês. Aqui, a ideia é basicamente a seguinte: a gente imprime, né, quem faz caderno de leitura, aquelas capas de livros todos os meses pra gente ir colando ali nas páginas de leitura que a gente faz. Vou pegar um exemplo aqui, caso você que esteja assistindo não tenha visto ainda como é, para que fique mais visual, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Você imprime essa capa desse livro e coloca aqui o qual foi favoritado, porque muitas pessoas leem mais de um livro por mês, né? Então, o que você faz é imprimir a capa do livro que você achou que foi o favorito daquele mês e coloca aqui. E aí, quando chega no fim do ano, você consegue ver, nossa, esses foram os livros que eu mais gostei em cada mês do ano. E tem gente que, inclusive, pega depois esse ranking aqui e consegue definir, não, do ano, de dentre todos esses aqui, né, que foi favorito de cada mês, o favorito do ano foi esse daqui. Eu acho essa página muito legal. Eu pensei de fazer pra mim, só que ainda não funciona muito bem com a minha rotina, então eu deixei pra lá. Mas eu acho muito legal, principalmente para quem faz retrospectivo no fim do ano, porque isso aqui é uma visão muito legal de tudo que aconteceu. E aí, por essa visão de toda a sua experiência, uma visão bem clara da experiência de favoritos do ano, você consegue definir o livro favorito do ano para aquela sua retrospectiva de uma forma mais clara, né? Então eu acho super legal, super válido fazer essa lista aqui. A nossa próxima sugestão é esse ler para ganhar. O que é isso daqui e para que essa página funciona? Ela é basicamente um jogo que você vai fazer com você mesmo. Muitas vezes a gente acaba comprando muitos livros, apesar de termos muitos livros na estante. E aí vai ficando muito livro lá sem ler, muito livro sem ler, muito livro sem ler. E acaba que a gente compra mais do que deveria e aí deixa muitos livros de lado sem ler, comprando às vezes sem necessidade, vamos pôr aqui entre aspas, né? E essa página é justamente uma proposta que te incentiva a ler o que você tem na sua estante para que você possa comprar e gastar com outro livro depois que você lê uma determinada quantidade de livros que tem na sua estante. E aí é basicamente um jogo de tabuleiro que você desenha na página, você coloca aqui tantos quadradinhos, que aí esses quadradinhos correspondem à quantidade de livros que você tem que ler. E aí quando você chega nesse aqui, ó, pode comprar um livro, beleza, você atingiu sua meta. Se você quiser, você cola a capa do livro aqui. Se você quiser, você faz um X. Ou se você quiser, você só deixa ele aqui e segue marcando os próximos. E aí, pode comprar seu livro, pode ler ele, né? Mas o importante aqui é entender que os livros que você compra não valem aqui, tá? Só vale o que já tinha na sua estante, para você conseguir chegar ao final desse desafio. Se você é uma pessoa que não compra livros com tanta frequência assim, talvez esse desafio aqui não sirva muito bem para você. Mas se você compra muito livro com muita frequência, se você tem muito livro enganchado na estante, talvez seja legal se propor um desafio desse, para que você desatole um pouco de livros que você tem ali para ler, que você possa comprar também com um pouco menos de culpa, porque às vezes a gente compra livros se sentindo culpado porque tem muito livro na estante, né? Isso que talvez seja legal. E aí nós chegamos aqui à última página, que é justamente sobre o paginômetro, né? E o paginômetro
É basicamente uma página onde você marca o dia que você lê o livro e quantas páginas você leu naquele dia. E aí, um dia que você não lê, você não marca, tá? Isso aqui é basicamente uma das ferramentas que tem no Scooby. O Scooby, ele registra a sua leitura. O dia que você lê, que você registra lá, ele fica com a marcaçãozinha bonitinha do dia que você leu lá no calendário dele. E você consegue saber mais ou menos quantas páginas você leu, né? O histórico de leitura lá do Scooby. Isso daqui é uma forma física de fazer, porque às vezes serve de incentivo para algumas pessoas. Essa página funcionou muito para mim durante um tempo, depois ela deixou de funcionar e agora ela está funcionando de novo. Mas ter aquela consciência de que ela não é algo que é para me pressionar e me forçar a ler. É só um lugar onde eu vou registrar para eu ter ali no meu caderno uma visão de como é a minha leitura, de como foi minha leitura naquele mês. E tá tudo bem se eu não tiver conseguido ler 30 livros no mês, né? Por exemplo, nesse mês aqui de janeiro, é um dos meses que eu mais li, porque eu fiz uma viagem, eu estava com a mente mais descansada, estava começando o ano, eu estava super empolgada e eu não estava estressada ainda com muitas coisas que têm acontecido, porque conforme o ano vai passando, a gente vai passando por alguns estresses, né? E essas coisas tendem a fazer algumas variações nas nossas disposições de leitura. Então, esse mês, por exemplo, tiveram 5 livros lidos. Isso aqui é muito pra mim, né? Eu acho que é uma quantidade muito boa. Tem gente que lê muito mais do que isso, obviamente, mas na minha experiência pessoal de leitura, eu acho isso aqui muito. Já no mês de fevereiro, tiveram 2 livros lidos e com muitas janelas, ó, tá vendo? E tá tudo certo, tá tudo bem. O Aprendiz do Vilão, inclusive, eu só fui terminar em março, porque eu não estava muito bem para ler, eu não estava conseguindo engatar muito bem na leitura, porque eu não estava disposta, né? Meu dia a dia não estava favorecendo muito. E tá tudo certo. Eu acho muito legal essa página aqui. Eu acho muito legal parar durante o dia, sentar, marcar nessa página aqui quantas páginas a gente leu, escolher o marcador para fazer, né, a marcação coloridinha. Eu acho muito bonito também visualmente, e dentro do caderno de leitura também fica muito bonito. Mas assim, é uma página que é uma faca de 2 gumes para algumas pessoas, então tenha uma avaliada. Eu recomendo, inclusive, se você for fazer essa página, faz um mês, vê como é que vai, vê se te ajudou. Se te ajudou, faz no próximo mês. Se você sentiu que desandou, que não deu certo e que foi uma pressão, para. Assim como todas as outras páginas também. É importante que se entenda que quando você está fazendo o Reading Journal, tudo é tentativa e erro. Tentativa, erro, até você acertar no que funciona para você. Então, não é uma regra. O Reading Journal pode ou não ter o paginômetro, ele pode ou não ter o Ler para Ganhar, ele pode ou não ter os livros favoritos, o Lidos do Ano, um book tracker ou os livros para ler. Nenhuma página é obrigatória e cada pessoa faz de acordo com o que acha que vai favorecer ali seu ritmo de leitura e tá tudo certo. Isso é que torna o Reading Journal tão pessoal, um diário de leitura, né? E eu acho isso muito interessante porque cada pessoa, tem gente que tem 30 páginas diferentes dentro do Reading Journal durante o mês. Eu acho lindo, eu acho perfeito. Queria que funcionasse pra mim. Infelizmente não funciona. Esse ano eu tô testando algumas páginas novas que têm dado certo. Talvez eu mantenha nos próximos anos. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que entender, que faz parte do processo, tá? Que não é de uma hora para outra que a gente tem um monte de páginas, que a gente vai adicionando páginas com o decorrer do tempo, conforme a gente vai se adaptando a usar esse sistema aqui de anotações das nossas leituras. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a pensar em ideias aí de páginas para o Reading Journal de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com algum amigo que você sabe que pode gostar desse conteúdo. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo e fui!